Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso real e muito interessante de direito previdenciário. Vamos entender por que um benefício por incapacidade pode ser negado, mesmo quando a doença é comprovada por um perito. E o segredo, olha, não está na medicina, mas sim nos detalhes da lei. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Deixa muita gente confusa. Se um médico perito nomeado pela justiça diz que a pessoa não pode trabalhar, como assim o benefício é negado? Pois é exatamente essa contradição que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Para a gente entender essa decisão, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver os fatos do caso. Depois, a gente entra na disputa pela data-chave, que é o coração da história, e aí analisamos os dois grandes requisitos legais, a qualidade de segurado e a carência, para no fim tirar a grande lição disso tudo. Vamos lá? Ok, vamos começar do começo. No direito previdenciário, ter uma doença, infelizmente, é só o ponto de partida. O direito mesmo, o benefício, ele se apoia num tripé. São 3 requisitos que precisam existir ao mesmo tempo. E aqui estão os fatos do nosso caso. Uma segurada com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar passou por uma perícia judicial que confirmou, sim, ela estava incapaz para o trabalho. Só que, mesmo com essa confirmação, a justiça negou o benefício. É aqui que o nosso quebra-cabeça jurídico começa. E a razão está bem aqui. Para receber o benefício não basta estar incapaz. É preciso cumprir, ao mesmo tempo, outros 2 requisitos. Ter a qualidade de segurado, ou seja, estar com a cobertura da Previdência em dia, e ter a carência mínima, que é um número mínimo de contribuições. A incapacidade era certa, então o problema estava em um dos outros 2 pilares. Agora, a gente chega no ponto mais crítico de todo esse processo. Toda discussão, toda análise girou em torno de uma única data, a chamada data de início da incapacidade, ou a famosa DII. É essa data que vai dizer se os outros requisitos estavam valendo ou não. Pensa na DI como o marco zero. É o dia exato que o perito define como o momento em que a pessoa ficou incapaz de trabalhar. E é olhando para essa data que a justiça confere. Nesse dia, a pessoa tinha a qualidade de segurado? Tinha as contribuições necessárias? Mudar essa data pode mudar completamente o resultado de um processo. E aqui está o centro da briga. A autora do processo defendia que a incapacidade dela começou lá atrás, em 2011, ou, no máximo, em 2016. Já o perito judicial, olhando um laudo específico, cravou a data em 2023. A decisão do juiz foi muito inteligente. Ele resolveu analisar todos esses cenários. Então vamos fazer exatamente o que a justiça fez. Primeiro, vamos fingir que a autora estava certa. E se a incapacidade começou lá em 2011 ou 2016? Ela teria direito? Para saber isso, a gente precisa olhar o primeiro requisito legal. Qualidade de segurado, traduzindo para o português claro, é ter a carteirinha da Previdência válida. Isso acontece enquanto a pessoa contribui, ou até por um tempo depois que para de contribuir, um tempo que a gente chama de período de graça. Se na data da incapacidade essa qualidade não existe, não tem direito. Simples assim. Agora, olha que interessante essa linha do tempo pensando no cenário de 2016. A última contribuição foi feita em agosto de 2015, o período de graça, que, nesse caso, era de 6 meses, acabou em abril de 2016, e a internação, que foi o argumento para a IDA, aconteceu em julho de 2016. Ou seja, 3 meses depois que a cobertura da Previdência já tinha acabado. O tempo aqui foi implacável. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: tanto em 2011 quanto na data mais favorável de 2016, a autora já não estava mais coberta pela Previdência. A qualidade de segurado tinha sido perdida. Sendo assim, por essa ótica, não tinha como o pedido ser aceito. Certo, a tese da autora não se sustentou. Mas, e o cenário de 2023, aquele que o perito apontou? Bom, para esse, a gente precisa olhar para o segundo requisito, a carência mínima. Carência é como se fosse o pedágio que se paga para a Previdência. É um número mínimo de contribuições para poder usar certos benefícios. E tem uma regra muito importante. Quando alguém perde a qualidade de segurado e depois volta a contribuir, precisa cumprir metade da carência original para reativar o direito ao benefício por incapacidade. Vamos ver a sequência dos fatos. A qualidade de segurada foi perdida lá em 2016. Anos se passaram. Em 2022, a autora voltou a trabalhar com carteira assinada, mas foi por pouco tempo, só 2 meses. E logo em seguida, em janeiro de 2023, veio a data da incapacidade definida pela perícia. Depois de anos sem contribuir, esse retorno ao trabalho em 2022 gerou o quê?
Exatamente 2 novas contribuições. E esse número, 2, é a chave de tudo, como a gente vai ver agora. E aqui está o número que define o jogo: 6. A lei diz que, depois de voltar a contribuir, a pessoa precisaria de metade da carência normal de 12 meses, ou seja, precisava de 6 contribuições para ter o direito de volta. A conta aqui é bem simples. E aqui, cheque mate. Com apenas 2 contribuições feitas e a necessidade de 6, o requisito da carência mínima também não foi cumprido na data de 2023. Percebe? Não importava qual data fosse considerada, a da autora ou a do perito, o pedido sempre falhava em algum ponto essencial. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e entender por que a decisão de negar o benefício foi mantida até o final. A justiça não passou por cima dos argumentos, muito pelo contrário. O que a decisão fez foi testar, uma por uma, todas as possibilidades, todas as teses, e em nenhuma delas o quebra-cabeça dos 3 requisitos, incapacidade, qualidade de segurado e carência, conseguiu se fechar. Essa frase, tirada direto da decisão do recurso, resume tudo. A conclusão não foi uma opinião, foi o resultado de uma aplicação fria, técnica e sistemática da lei em cada um dos cenários que o processo apresentou. Então, o que a gente pode tirar de lição desse caso? Primeiro, a incapacidade é só o começo da história, não garante nada sozinha. Segundo, a data de início da incapacidade, a DII, é a rainha do jogo, ela define tudo. Terceiro, os outros 2 requisitos têm que estar perfeitos nessa data específica. E por fim, a lição mais importante, em direito previdenciário, o tempo é um fator absolutamente crucial. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final muito prática. Olhando para esse caso, fica óbvio que a falta de contribuições e a perda dos prazos foram fatais. A pergunta que fica no ar é: como um bom acompanhamento, um planejamento previdenciário poderia ter evitado isso? Talvez monitorando esses prazos e garantindo um resultado diferente. Fica aí a reflexão sobre a importância não só de contribuir, mas de entender as regras do jogo.